Portal é uma franquia de jogos de puzzle lançada pela Valve há mais de 12 anos atrás e continua sendo um absurdo de bom. Não é à toa que influencia outros jogos até os dias de hoje. It's been a long time. How have you been? Apesar de todo mundo já ter pelo menos ouvido falar dos dois jogos, o que pouca gente deve conhecer é que foram feitos enigmas de Portal por fora do próprio jogo. Mais especificamente, um ARG, que nesse contexto é um enigma que age como se estivesse acontecendo na vida real. Um jogo de realidade alternativa. E esse ARG aconteceu antes do lançamento de Portal 2. Aliás, não teve só um ARG antes de Portal 2 lançar. Teve 2 ARGs antes de Portal 2 lançar, olha só. Os desenvolvedores se empenharam para fazer toda a comunidade deles participarem de algo legal na divulgação, na história do jogo deles, por meio de enigmas, tipo acessar tecnologia de 30 anos atrás, ir atrás de pistas em locais reais, e pouca gente aqui no Brasil sabe que isso aconteceu. Então, esses são os ARGs/enigmas de Portal que você provavelmente não conhece. E eu queria avisar que eu criei um Apoia-se, porque simplesmente fazer vídeo trabalhoso que nem esse último, que levou umas 300 horas desde a pesquisa, edição, roteiro, tudo, já que eu que faço tudo. E vou te falar que não é uma das coisas mais rentáveis do mundo. Então se você quiser me apoiar, qualquer quantia já ajuda demais. Esses vídeos não vão parar, porque eu amo fazer eles, mas definitivamente eles vão ter que diminuir, pelo menos os que são muito longos, porque é inviável, é simplesmente inviável. No dia 1 de março de 2010, 3 anos depois do lançamento do primeiro jogo de Portal, ele recebeu uma atualização e um dos tópicos dela era o seguinte: frequência de transmissão de rádios alteradas para cumprir com regulamentos federais e estaduais. Estranho, foi o que muita gente achou. Então foram dar uma olhada no que exatamente tinha mudado, e foi uma coisa bem simples na verdade. Os rádios que tinham dentro do jogo ficaram com uma luzinha vermelha que antes não tinha, e além disso, mais rádios foram adicionados, deixando um total de 26 rádios dentro do jogo. A princípio, tudo ok, com exceção de uma coisa. Pegando cada rádio desse e andando para outro lugar do jogo, eles começavam a perder o sinal até que acendia uma luz verde e um outro som começava a tocar. Mais especificamente nesse primeiro rádio do jogo, a gente consegue escutar um código Morse, que traduzindo significa transmissão interna ativa, linha de dados externa ativa, sintetização de mensagens ativa. E é assim que o enigma começa. Dos 26 rádios existentes, que curiosidade, nos arquivos do jogo o áudio deles é chamado de Dinosaur, 4 deles, incluindo esse primeiro, tem uma mensagem diferente criptografada em código Morse. Os outros 3 são descriptografados para 9E107D 9D372 e continua essa aparentemente sequência aleatória de números e letras, que na verdade era outra criptografia chamada de sintetização de mensagens 5, uma dica que estava na frase do código Morse anterior. Essa sequência então se traduz para essa frase, que em português fica: a rápida raposa marrom pula sobre o cachorro preguiçoso. Basicamente a frase em inglês dela é famosa por conter todas as letras do alfabeto e usam bastante ela de teste. O terceiro rádio com código Morse se traduz para dados do sistema ativo, backup do usuário ativo, backup de senha ativo. E esse texto vai ser usado depois. O quarto rádio se traduz literalmente para outro código Morse, que descriptografando de novo temos LOL, que é basicamente os desenvolvedores zoando com a cara de todo mundo. Esses são os únicos 4 rádios que transmitem um código Morse, porque os outros 22 emitem um som tipo esse. Esse tipo de áudio é chamado de SSTV, uma sigla que se traduz do inglês para televisão de varredura lenta. Basicamente um método de transmissão de imagem usando, justamente, uma frequência de áudio em específica. É assim que conseguimos 22 imagens com diferentes objetos aparecendo na tela, desde uma caveira até um suposto número de telefone apagado. 8 dessas imagens têm mais 4 imagens divididas que mostram letras e números e acabam formando esse código,
No canto inferior de cada imagem dá pra ver que mostra qual a posição correta que cada um tem que dar. Então, na verdade, o código é pra ficar assim. E se você prestar atenção, ele tem o mesmo padrão de criptografia MD5 que foi usado antes. Logo, descriptografando isso, a gente consegue um suposto número de telefone. Esse número tem o mesmo formato daquele outro que tá na imagem, e do lado dele tá escrito BBS. Pesquisando sobre isso no Google, BBS é a sigla para Bullet Boarding System. Basicamente um software antigo de troca de informações, tipo arquivos, programas, jogos e mais algumas coisas. E esse BBS é o que o pessoal usava lá nos anos 80 e 90, antes da popularização da internet como a gente conhece hoje. Para acessar um BBS você precisava de um modem específico, o mesmo modem que era usado para acessar a internet de escada antigamente. Na verdade era basicamente como funcionava a internet de escada, mas ao invés de acessar a internet de escada em si, você acessava esse BBS. Então, para quem tem a nostalgia de ouvir o barulhinho da internet de escada, era assim que funcionava o BBS também. Então, acessando o BBS desse número, a primeira coisa que ia aparecer era para colocar um login da GLaDOS, que é a principal vilã da franquia Portal, e uma senha. Duas informações que a gente já sabe por causa da frase do primeiro código Morse, onde resumidamente fala que tanto a senha quanto o login é backup. Com isso liberado pra gente algumas informações dessa conta e muitas outras imagens em ESC de artes conceituais de Portal, além de vários memorandos do Cave Johnson, o fundador da empresa mais importante do jogo, a Aperture Science. Muitos na época achavam que isso era a confirmação da sequência do primeiro jogo, o que realmente era. Ok, acho que agora chegou minha vez. Pra quem não me conhece, oi, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E continuando com o ARG. Bom, eu acho que fica óbvio que o ARG não acabou aí. 2 dias depois disso, ele recebeu uma outra atualização que dizia que foi adicionada uma recuperação de ativos valiosos. Antigamente, quando o jogo do primeiro Portal acabava de fato, a gente tinha uma cena da personagem principal caída no estacionamento do laboratório da Aperture Science e só. Essa atualização mudou isso. Dessa vez, a personagem era puxada de novo pra dentro do laboratório e isso que foi meio que o gancho pra termos o segundo jogo. Além disso, voltando lá no BBS, uma barra de progresso apareceu onde o tempo estimado restante mudava pra um monte de nomes diferentes que era só tipo basicamente uma piadinha da Valve, nunca conseguiu cumprir as datas estimadas das coisas que eles prometiam. Essa barra só chegou ao fim 2 dias depois e era o timer pro texto de anúncio oficial de lançamento do Portal 2. Aparentemente tudo normal no texto, mas não. Nele dá pra ver claramente algumas letras sublinhadas que acabam formando duas palavras, Dratman e Honey. Uma coisa em todo enigma até aqui, que usava duas palavras que eram justamente pra login e senha do BBS. Então, ao invés de a gente colocar backup e tal, colocamos como login Dratman, que é um cientista super importante pros jogos e tal, e Honey como senha. Assim, temos acesso a mais um monte de imagens conceituais em ASCII2 e tal, e 2 arquivos, um com extensão APF e um outro com extensão AMF. Na verdade, essas extensões eram fictícias e significavam respectivamente Aperture Picture Format e Aperture Menu Format. Só com essas informações, basicamente, não dava pra gente fazer muita coisa com esses arquivos, né? Mas uma outra coisa tinha mudado na outra conta de backup do BBS. Quando a barra de progresso acabou, um código-fonte e uma linguagem de programação chamada KBasic foi liberado, e era com esse código que a gente podia abrir os 2 arquivos de antes, e então temos acesso a essas imagens. A primeira imagem dizia: muito obrigado por participarem da iniciativa de testes cooperativos da Aperture Science. Por causa do seu sucesso, estamos seguindo em frente com esse projeto. E a segunda imagem basicamente dizia que o teste cooperativo foi completado, finalizando de vez o ARG do anúncio de Portal 2, além, é claro, de ser uma bela referência de que o jogo teria multiplayer.
Mais de um ano se passa até que chegamos no dia 1 de abril de 2011 e um pacote de 13 jogos indies chamada de Potato Sack foi criada pela Steam. Diferente do ARG anterior, que começou com o Portal 1 recebendo uma atualização, dessa vez todos esses 13 jogos receberam uma atualização de uma vez chamada de Feliz Potato Fool's Day. Foi assim que começou uma busca dentro desses jogos para ver o que exatamente tinha mudado. E duas coisas principais mudaram. A primeira delas é que todos os jogos davam uma frase em específica que antes não existia. Dependendo do jogo, o nível de dificuldade para encontrar essa frase era bem simples, ao ponto de ser só uma imagem que aparecia dentro do jogo, ou algo mais complicado ao ponto de ter que subir um poste de 3 metros numa cidadezinha da Holanda por causa de um joguinho chamado Toktori. Alguns outros devs também fizeram isso de colocar a frase por fora do game em si. Em outro deles, por exemplo, foi criado um Twitter especificamente para esse enigma, com muitas frases diferentes, mas só uma delas era correta. Aí que tá o ponto. Como que se tem certeza que essas 13 frases encontradas em cada jogo são as certas, sendo que elas não têm nada em comum, no contexto delas não tem nada a ver? Nem a tradução delas importa. Isso porque todas elas, sem exceção, têm uma coisa em comum. Todas elas, não coincidentemente, têm 16 consoantes em cada uma, que vão servir para depois. A segunda mudança causada pela atualização é que todos os jogos tinham um símbolo e uma letra correspondente a ele. Então, por exemplo, lá no jogo The Ball tinha esse símbolo e a letra T bem do lado. Ao longo de alguns dias, 16 símbolos e suas correspondentes letras foram sendo encontradas, e de novo, assim como nas frases, em alguns jogos era mais fácil de conseguir encontrar essas duas coisas, outros complicavam mais e usavam de criptografias, etc. Além de que um desses símbolos não foi encontrado dentro de nenhum jogo, mas por um post que a Razer fez lá no dia 5 de abril, onde na descrição do post todas as palavras começavam com H maiúsculo, então era meio óbvio que esse símbolo era o correspondente da letra H. Olhando todos esses 16 símbolos juntos, dá para perceber claramente que todas as letras correspondentes a eles são exatamente consoantes também. A forma certa de resolver isso é a seguinte. Eu vou usar de exemplo a frase do jogo Cogs. As consoantes dela são S, F, W, V, D, N, S, S, D, N, S, 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 W, L, M. Tá, mas e aí? Como não era das resoluções mais simples do mundo, um dos jogos o Killing Floor tinha dado uma dica. 16 e 4 é o caminho. Existem várias maneiras de se interpretar isso que podem acabar chegando ao jeito correto, que é se a gente colocar essas letras num grid de 4x4, levando em conta que cada consoante dessa tem um símbolo correspondente, nós temos isso. Se não deu pra perceber, é uma letra. A letra C. Então, fazendo isso com todas as outras frases, letras e símbolos, conseguimos a palavra do inglês colaboração. Colaboração de todos os desenvolvedores indies junto com a Valve para desenvolver esse enigma, e é aqui que a gente vai para a segunda fase. 5 dias depois da atualização e do dia 1º de abril, uma nova atualização foi liberada que dava início à segunda fase do enigma. Dessa vez, dependendo de uma ação específica feita dentro de cada um dos 13 jogos, uma tela de login da Aperture Science abria na tela e pedia uma senha, que no caso de cada jogo era uma senha diferente. Agora, para descobrir as senhas dessas páginas, foi meio que uma teia de conexão entre todos os jogos. Por exemplo, a senha do jogo The Wonderful End of the Worlds era encontrada resolvendo alguns enigmas dentro do Cogs, e a senha do Cogs estava escondida dentro do Toktori, e assim continuou até que, consequentemente, todas as senhas foram encontradas. Logo depois da senha ser colocada corretamente nessa página da Aperture Science, uma mensagem aparecia falando: transferência de arquivos iniciada. Os dados que você requisitou serão enviados brevemente à sua máquina. Com isso, basicamente, era baixado um arquivo .zip no computador da pessoa. Então, 13 jogos, que são iguais a 13 arquivos .zip, onde cada um tinha um arquivo estranho nomeado
acompanhado de uma única letra e 3 imagens de concept arts de Portal 2. Então, no total, a gente consegue 39 imagens diferentes. Dando uma olhada nos concept arts, a princípio não tem nada demais, mas editando elas, principalmente em relação ao Alpha Channel das imagens, né, que pra quem não manja muito, é basicamente uma configuração de transparência dessas imagens. Em algumas dessas concept arts, uma ou outra imagem aparecia em preto e branco, que eram localizações reais da cidade de Seattle, nos Estados Unidos. As pessoas foram até a cidade na época para descobrirem se conseguiam achar alguma coisa ou não, mas nada, não tinha absolutamente nada. Continuando, por enquanto não dá para fazer muita coisa com isso, mas ainda temos os 3 arquivos estranhos que de primeira vista eram inúteis, né? Reorganizando eles da maneira certa, nós conseguimos uma frase em inglês: Connect the dots, ou conecte os pontos, basicamente. E a solução é simples, né? Nesse caso, a gente tem que conectar esses arquivos estranhos porque, na verdade, eles são partes incompletas, que juntos formam um outro arquivo .zip, maior ainda do que os outros que a gente já conseguiu, e esse novo arquivo pedia uma senha para abrir. Uma senha que a gente já sabe por causa da fase anterior, a palavra collaboration. Dentro dessa pasta, a gente encontra mais 44 concept arts e, mais uma vez, dentro de alguma delas escondido no Alpha Channel, tem mais imagens com locais reais de Seattle. As pessoas foram para esses novos locais e agora sim, elas basicamente não encontraram nada, de novo. Isso porque o jeito correto de resolver essa parada era marcando as localizações de Seattle no mapa e traçando uma linha entre elas baseada no nome das imagens que eram numeradas de 1 a 83, assim conseguindo um anagrama da palavra prelude, ou seja, prelúdio. Isso sim finalizava a segunda etapa do enigma, e também finaliza a minha participação no vídeo porque meu cachê não é tão alto assim. Tchau. No dia 12 de abril, todos os 13 jogos do ARG são atualizados pela terceira e última vez. Essa atualização trouxe outras páginas da Aperture Science, que de novo era liberada desvendando ações específicas em cada um dos jogos. Dessa vez, a maioria das páginas não precisavam de senha, e quando elas abriam, tocava vários áudios diferentes da GLaDOS falando coisas do tipo isso. The Alaskan Territory is not a zoo. Eram no total 21 frases, que olhando de primeira não tinham nada a ver uma com a outra, o que realmente não tinha, porque essas frases eram referências, mais uma vez, a locais de Seattle que já tinham aparecido na fase anterior. Então, de novo, marcando os lugares mencionados e traçando eles em ordem, nós temos a palavra Nellypot. Pesquisando no Google só por Nellypot não dá nenhum resultado que interesse, mas pesquisando por Nellypot Portal, um grupo da Steam que tem esse nome aparece no topo das pesquisas. Lá em 2011, esse grupo tinha só uma única pessoa que fazia parte dele, um cara chamado, justamente, Dinosaur, uma clara referência aos arquivos do primeiro ARG que também tinham o mesmo nome. Entrando nesse perfil, tinha 4 prints de Portal 1, mas na verdade se você clicasse para abrir essas imagens, elas trocavam para prints de dentro de Portal 2. E era nessas imagens que você podia perceber uma coisa meio específica semelhante em todas elas. Todas tinham de fundo quadradinhos de cores diferentes. Juntando todos os quadradinhos de todas as 4 imagens e colocando na posição correta, conseguimos um QR Code que acabava levando a um site com um timer. E quando esse timer acabou, aconteceu isso. 0. What? What the fuck? There's something loading. Wait, I'll open it second time. Wow! What? Quando o timer acabou, abriu outro timer. Mas dessa vez, esse era o real tempo que faltava para o lançamento de Portal 2, com um porém. Essas barrinhas embaixo do temporizador, com a imagem de cada jogo, era um desafio para todo mundo para ficar jogando os 13 jogos que participaram do ARG, e quando a barrinha de todos terminaram, Portal 2 foi lançado às 9h30 da noite, do dia 18 de abril de 2011, quase 10 horas antes do horário correto, do horário oficial, por causa do grande esforço de toda a comunidade, até aqui resolvendo os enigmas. It's been a long time. How have you been?
think we can put our differences behind us. For science. E é aqui que acaba todo esse enigma, todo esse ARG. Uma curiosidade é que os criadores dos jogos indies que participaram foram convidados pela Valve para irem até Seattle fazer uma reunião, e eles não sabiam de nada do que estava acontecendo até chegar na reunião, e a Valve deu total liberdade para eles dar um monte de ideia maluca e criarem um monte de enigmas diferentes dentro dos jogos deles, portanto que chegasse em um final em comum, que foi o que aconteceu. Diversos desses criadores na época tinham blogs falando de como a experiência foi divertida, fazendo os enigmas, e também os jogadores que resolveram os enigmas gostaram demais, e os que eram mais influentes resolvendo o enigma, que estavam no topo, que estavam resolvendo várias coisas, eles foram sequestrados de brincadeira pela própria Valve, que também levou eles pra Seattle. No geral foi uma experiência super legal pra eles. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke, haha, that chance. Anyway, this cake is great, it's so delicious and moist. Look at me still talking when there's science to do. When I look out there, it makes me glad I'm not you. I've experiments to run, there is research to be done on the people who are still alive. And believe me, I am still alive. I'm doing science and I'm still alive. I feel fantastic and I'm still alive. While you're dying, I'll be still alive. And when you're dead, I will be still alive. Still alive. Still alive.